mas eu queria dar as boas-vindas a todos para esse 20º seminário ESG nas relações de consumo. Um seminário icônico, é o nosso 20º. Né? Esse é um ano bastante especial, o IBRAC completa aí seus 30 anos. A lei, e aí nós temos o 20º seminário nas relações de consumo, que também mostra aí todo o trabalho que tem sido feito pelo comitê ao longo dos últimos anos. E para quem não conhece ou pouco conhece do IBRAC, eu acho que vale algumas palavras antes de eu passar para a nossa diretora de relações de consumo. Mas é um instituto que, como eu disse, completa aí seus 30 anos, muito preocupado aí com os estudos da concorrência, do consumo, do comércio internacional, mais recentemente com a regulação, compliance. Nós temos também nosso comitê de economia, nosso comitê de contencioso econômico, que também acompanha toda a discussão aí de concorrência e outros temas no Poder Judiciário, né, ligados aí ao Poder Judiciário. E tem aí todos os seus comitês. Os comitês se reúnem mensalmente, um trabalho bastante intenso que todos fazem, muito trabalho, muito conteúdo sendo produzido. Tá? Temos aí alguns cursos, né, que estão sendo planejados. Tivemos aí na semana passada, posso dizer, a inauguração aí de uma nova fase de conteúdo do IBRAC, que é o nosso IBRAC Academy, que nós lançamos aí um treinamento que foi dado ao Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Então aí também a cooperação que o IBRAC traz junto às autoridades, e que inaugurou uma nova fase aí de parcerias com relação a cursos e conteúdos aí passados que foram preparados pelos comitês do IBRAC. Então convido aqueles que conhecem bastante aqui do Comitê de Consumo, mas não conhecem dos outros comitês aí. Os comitês são abertos. Quem se interessar, ou se algum colega de vocês na mesma instituição se interessar, ele é aberto na grande maioria das vezes, não somente para iniciativa privada, mas também para as autoridades, para a imprensa. Temos muita participação da imprensa em várias reuniões. Então fica aqui o convite para vocês conhecerem também os outros, eu diria, tentáculos aí do IBRAC, tá? Que tem trabalhado aí muito proximamente as autoridades também para tentar, como eu sempre digo, né, nós temos muita mão de obra no IBRAC e a gente tenta alinhar com as autoridades aqueles temas em que a gente possa cooperar, possa trazer a nossa visão e possa ajudá-los aí a construir políticas públicas mais eficientes, tá? Então, muito obrigado a todos por estarem aqui, ao pessoal que tem acompanhado aí online, tá? E com essa abertura aqui do 20º seminário, eu passo para a nossa diretora Fabíola. Boa noite. É um desafio, né? A gente está aqui no híbrido, o coração a mil para ver se ia dar tudo certo. Quando o comitê, quando todo mundo teve a ideia, né? Não, a gente não vai fazer online, né? A gente falou para o Bruno, não, a gente não vai fazer tudo online, a gente é o primeiro, a gente vai fazer híbrido, mas como vamos, né, realizar esse híbrido? Como que a gente vai organizar isso da melhor forma? Seria um desafio, né? Podia estar aqui vazio, mas a gente arriscou, né? E era um grande desafio para mim, porque as nossas diretoras anteriores realizaram um trabalho espetacular, com grandes eventos no presencial e no online. Então era um desafio a gente continuar essa jornada da melhor forma. A gente pensou, vamos fazer num hotel, mas a gente pensou, vai ficar todo mundo naquela salinha de hotel trancado, né? Todo mundo querendo sair de casa. Então, como que a gente vai organizar isso? Então, espero que, primeiro, fico muito feliz, né, quem conseguiu vir presencial. Espero que, se der alguma coisa errada, eu espero a compreensão de todos vocês, né, porque realmente a gente não podia atrasar, então a gente já estava tenso, porque o pessoal estava no online. Então, esse foi o primeiro desafio. Mas se a gente não arrisca, né, a gente nunca vai saber se vai dar certo. Então, arriscamos e ainda pudemos contar aí com a presença do nosso secretário Rodrigo, né, que foi a maior surpresa ainda. Também Guilherme Farid, Rodrigo, é uma grande alegria aqui. E Fábio e Flávio, né, também um presente pra gente. Muito obrigada pela presença, já eu apresento aqui vocês.
O nosso seminário, então, a gente pensou justamente fazer híbrido, fazer essa abertura, esse reencontro, o primeiro reencontro presencial, né, dos seminários do EBRAC. E logo no começo do ano a gente pensou nesse tema do ESG, porque não tem como a gente falar de ESG, ESG está em todas as pautas de consumo com toda certeza, a questão do crédito, a questão da publicidade, a questão do dever de informar, a questão da segurança de produtos, então não tinha como a gente deixar de abordar esse tema. Então o que a gente pensou? Nesse primeiro dia a gente fazer palestras gerais, né, e muito com duas pessoas, dois expoentes no tema. Amanhã a gente segue a abertura, painel 2 com a Thaís, tratando de sustentabilidade. Não, desculpa, já errei. A Lúcia é o primeiro dia da manhã, a Lúcia falando sobre greenwashing. A Thaís segue falando de consumo sustentável, sustentabilidade. O painel da quarta-feira de manhã a gente segue sobre a acessibilidade nas relações de consumo, com a Patrícia. E na quarta-feira, para encerrar, a gente segue com a Carol, falando sobre compliance nas relações de consumo. A gente vai contar também com a palestra do Farid. Então, eu vou agora passar a palavra para o Lucas, agradeço novamente, e a gente vai fazer uma singela homenagem aqui para a Senacom, dentro do que a gente pôde organizar nesse híbrido, e passo a palavra aqui para o Lucas. Obrigado, Fabiola. Boa noite a todos. Como o Fabiola e o Bruno colocaram, a gente está na 20ª edição do nosso seminário de relações de consumo, e é um motivo de comemoração para todos nós, do nosso comitê, porque a gente se orgulha muito de trabalhar pelo aprimoramento das relações de consumo no Brasil, e acho que os 10 anos de comemoração da criação da Senacom são motivos de comemoração para todos nós. E para nós do Comitê de Relações de Consumo, nós gostaríamos de fazer uma homenagem, de lembrar dessa data, porque é uma data muito importante para nós e para todos os brasileiros, porque ela significa o aprimoramento, o fortalecimento das relações de consumo. E não só da Senacom, mas como o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor no Brasil. Então aqui o representante do Procon São Paulo, o Dr. Roca, nos muito honra com a presença. Então, dentro dessa homenagem, a gente gostaria, lógico, de ter todos aqui para participar conosco, mas a gente sabe que o deslocamento não é fácil e nem todos puderam estar presentes, então a gente organizou um vídeo em homenagem, ou seja, com um depoimento aqui dos secretários e atuais e ex-secretários, e na sequência eu gostaria de dar a palavra, e se o Dr. Roca puder nos honrar com uma palestra, porque a gente não pediu isso, mas com algumas palavras para a gente comemorar esse momento, que certamente eu acho que tem que ser o ano inteiro, a gente tem que lembrar, tem que celebrar a data, porque ela é motivo de comemoração. Então vamos assistir o vídeo e depois a gente passa para o Dr. Paulo. Obrigado. É um prazer imenso estar aqui comemorando 10 anos de Senacom. É uma década. Me lembro bem de quando começamos essa discussão junto com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Acho que devo aqui também ressaltar a importância do ministro José Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça, que junto advogou pela criação dessa secretaria. Eu me sinto honrada de ter sido a primeira secretária e de ter ajudado naquela oportunidade a construir as bases desse órgão público federal tão importante para os consumidores, para os fornecedores e para as relações de consumo no Brasil. Né? Também quero aproveitar essa oportunidade, cumprimentar todos os outros secretários que por lá passaram, o atual secretário que lá se encontra. Acho que a coisa mais importante nesse momento é a gente ter a tranquilidade de que cada um, ao seu modo, da sua forma, deram a sua contribuição para o desenvolvimento das relações de consumo no Brasil. É claro que ainda temos muitos desafios, né? As relações de consumo mudam todos os dias, inovam, desafios novos chegam. Então, acho que a gente tem que comemorar os 10 anos, agradecer tudo que passou, todos os servidores públicos que lá estiveram, né, os colaboradores que ajudaram a crescer essa secretaria, mas também pensar no futuro, nos próximos 10 anos, né? E quantos desafios ainda virão pela frente e o quanto o consumidor brasileiro conta com a Senacom para junto discutir, debater e implementar políticas públicas
de respeito ao consumidor e de harmonização das relações de consumo, que é uma coisa que toda a sociedade espera. Muito obrigada. Olá, meu nome é Armando Rovai e nessa comemoração de 10 anos de existência da Senacom, tenho a oportunidade de falar sobre ESG nas relações de consumo. Como sabem, a Senacom é a responsável pela articulação, coordenação e contribuição do fortalecimento da atuação dos órgãos e entidades que formam o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Nesses 10 anos, reconheceu-se a qualidade do trabalho desenvolvido, desde a sua criação, que foi fundamental para que a defesa do consumidor se colocasse como preponderante em termos de cidadania no Brasil. Sobre o tema ESG, tenho acompanhado grandes discussões sobre seus impactos, principalmente no que toca à sustentabilidade, que aborda as melhores práticas ambientais, sociais e de governança corporativa, junto às empresas e especialmente nas próprias relações de consumo. As discussões sobre ESG têm o mérito de fazer com que as instituições de qualquer setor foquem suas atividades, trazendo benefícios para todos nós. Amigas e amigos do IBRAC, infelizmente, compromissos profissionais, o professor tem que dar aula, né? Me impedem de estar com vocês nesse evento, nesta festa de comemoração do aniversário da Secretaria Nacional do Consumidor. Então eu deixo aqui o meu abraço para todas e todos, lembrando dos meus tempos de Secretaria Nacional do Consumidor. Eu digo para vocês que o nosso maior desafio, o nosso maior propósito era justamente integrar os órgãos de defesa do consumidor em todo o Brasil. Então nós buscamos sempre o diálogo com os PROCONs e nas reuniões nacionais que a gente fez em todas as regiões, a gente buscou sempre um consenso na interpretação do direito do consumidor, justamente para manter a segurança jurídica, para evitar diversidades de entendimentos, etc. Segurança jurídica é importante, mas com respeito ao consumidor. A gente sempre priorizou essa harmonização dos interesses dos consumidores e dos fornecedores, que é justamente um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor. Dou meu abraço para todas vocês, todos vocês e um grande evento. O IBRAC, com toda razão e pertinência, está celebrando o 10º aniversário da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que é o órgão responsável pelo desenho da política nacional de defesa do consumidor. Esse papel, ele encontra o seu marco regulatório na Constituição, no artigo 170, especificamente, e na legislação infraconstitucional, e eu mencionaria, claro, acima de tudo, o Código de Defesa do Consumidor, mas outras leis também que dialogam com defesa do consumidor, como a lei das agências, como a lei de liberdade econômica e como algumas outras leis setoriais. Então, a Senacom, ela articula a política pública com os outros órgãos federativos, como PROCONs estaduais e municipais, também absorvendo nesse diálogo ministérios públicos, federal e estadual, e organizações civis e as próprias empresas, né? A lei claramente fala que no desenho dessas políticas públicas esse diálogo deve ser pautado pelo diálogo, pela harmonização e não pelo confronto, né? E também, claro, como um órgão público, deve ser orientado pela eficiência, né, que está na Constituição, como eu mencionei. E dialoga com as agências reguladoras, porque as agências reguladoras e o CAD, que não é propriamente uma agência reguladora, e o Banco Central, também, de alguma maneira, ou substancialmente, também defendem os consumidores. Então, esse papel da Senacom é fundamental no âmbito interno, e também a Senacom tem um papel internacional de diálogo com organismos internacionais. Eu mencionaria especificamente a UNCTAD, da ONU, né? E
sobretudo, eu diria a OCDE. A OCDE, que o Brasil já manifestou interesse em integrar, e também todas as normativas da OCDE já foram incorporadas ao direito brasileiro, e isso foi papel da Senacom. Finalmente, a Senacom também propõe leis, decretos, como poderia sempre o Executivo fazer, né? E há importantes avanços que foram feitos por meio de novos decretos que foram publicados como que redesenham o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, parabéns à Senacom e parabéns ao IBRAC por reconhecer esse espaço para a Senacom. Muito obrigado. Eu sou Juliana Oliveira Domingues e durante o período em que eu estive na Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu enfrentei problemas que não eram tão comuns no histórico da Secretaria. Isso porque eu passei todo o período pandêmico, né, em todas as crises decorrentes da pandemia, atingiram setores que antes nós não víamos tantos problemas, como oxigênio hospitalar, máscaras cirúrgicas, álcool em gel. Então, trabalhamos em eixos diferentes, eixos relacionados à desjudicialização. Então, durante a minha gestão, tivemos aí o recorde de empresas e soluções de demandas no consumidor.gov.br, que é a plataforma oficial do governo federal. Além disso, nós trabalhamos com medidas educativas, campanhas que utilizam os melhores mecanismos de atualização também das políticas públicas no que diz respeito à economia comportamental, discussões que decorrem da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, com isso, também avançamos numa agenda internacional que colocou a Secretaria Nacional do Consumidor numa posição de destaque durante a pandemia nos órgãos internacionais. Fizemos também todo um trabalho relacionado à prevenção durante a pandemia e o enforcement, que também foi o maior historicamente em 10 anos em termos de aplicação de sanções administrativas. Mas para isso nós também melhoramos a instrução do processo administrativo sancionatório para garantir que essas decisões administrativas também fossem fortalecidas quando discutidas judicialmente. Foi um período muito intenso. Também houve a presidência pro tempore no Mercosul, onde fizemos um trabalho relacionado a mídias digitais. Os temas relacionados à proteção de dados do consumidor foram os temas que mais circularam também em termos de repercussão. E eu fico muito feliz de ter contribuído com essa agenda da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, porque é uma agenda extremamente importante, que trabalha o eixo do artigo 170 da Constituição Federal. Existe toda uma preocupação também de manutenção da concorrência para o consumidor e de ofertas para o consumidor. E nesses 10 anos de secretaria, eu tenho muito orgulho do trabalho que foi feito com a minha equipe durante a pandemia, que foi um trabalho hercúleo, mas que trouxe também muitos benefícios para o bem-estar social do consumidor. Doutor Rodrigo, por favor. Boa noite. Quero agradecer aqui ao convite que me foi feito, agradecer a nossa diretora, né? A gente vai engordando e fica mais difícil para mim, tipo um dedo eu consegui tirar. Mas agradecer a doutora Fabiola Meira e parabenizá-la também pela iniciativa, pela perseverança, pela constância do trabalho do IBRAC, dos institutos irmãos, correlatos, os órgãos afins. Isso é muito importante. Quero agradecer a todos os presentes também, quero agradecer a presença e a telepresença, mas em especial o doutor Farid, com quem tive o prazer de estar há pouco em Brasília, e já fazia um tempo que eu queria estreitar os laços, não só com o doutor Farid, mas também com outras lideranças de entes públicos, entidades civis. Eu assumi a Senacom em 9 de março e eu me lembrei dos meus tempos de PROCON. Eu acho que talvez se eu tenho alguma contribuição a dar, eu que passei a minha vida inteira profissional, mais tempo no ringue do que na academia, então a minha experiência é outra.
eu tive uma sensação talvez um pouco diferente dos colegas que me antecederam, que vieram diretamente dos seus gabinetes, dos bancos acadêmicos diretamente. Eu também lecionei por uma década e meia em universidades, mas quando eu vi o outro lado do balcão, eu me lembro que em 2013, eu era presidente do PROCON do Estado do Rio de Janeiro, e naquela época era a doutora Juliana, a primeira, com quem eu falava algumas vezes, e eu sempre ouvia, não, Senacom não tem nada que se meter aqui. Olha, evita pedir auxílio da Senacom, porque vamos fazer o nosso. Nós não precisamos deles. E aquilo soava para mim como um mantra. A competência é nossa, vamos fazer o nosso. E só tanto tempo depois eu pude perceber o quanto isso era errado, nocivo até. Porque se hoje eu tivesse que dar uma só palavra sobre a Secretaria Nacional do Consumidor, seria diálogo. Diálogo. Eu não estou encontrando isso. Talentos individuais, pessoas das mais variadas formações intelectuais, pessoas de intelecto poderoso e de grande envergadura, não conversam. Elas não conversam. E fica cada um querendo fazer o seu. Apesar disso parecer ter alguma eficiência, essa prática involuntária, é verdade. Alguns não se comunicam por timidez, outros por vaidade, e outros ainda por falta de tempo. São expedientes extenuantes, 15, 16 horas. E digo isso não com regozijo. Digo isso porque há uma deficiência de estrutura que eu vejo em quase todo o país, né? Em termos de logística dos órgãos públicos, em especial os de defesa do consumidor. Mas o fato é que por essa falta de entrosamento, talvez seja uma palavra mais adequada, criam-se ilhas, e nessas ilhas quiosques, todos muito bem intencionados, todos com o mesmo objetivo, mas de mãos separadas. Eu posso falar porque saiu na imprensa toda, então recentemente eu herdei essa luta. Primeiro como consumidor e agora como secretário nacional. As empresas fabricantes de aparelhos de telefonia móvel, eles retiraram os adaptadores de tomada, né, que eles chamam, os carregadores, das embalagens, assim como os fones de ouvido. Então, o PROCON de São Paulo, que saiu na frente mais uma vez, e que bom, fez o seu procedimento, e no final houve uma multa de 10 milhões. O PROCON de Fortaleza, 26 milhões, mas distribuída entre duas empresas, né? 10, 1 a 15, alguma coisa assim. A Senacom tem o seu procedimento aberto também. Recentemente foi frustrada uma tentativa de termo de ajustamento de conduta. E eu penso,
agora falando abstratamente, né? São processos que ainda estão... Eu penso que alguns segmentos, eles contam com esta falta de diálogo, de entrosamento, para perseverarem nos seus ilícitos. Os seus ilícitos. Elas contam assim, de repente fazem uma conta e eu lucro muito mais se eu continuar com tal e qual prática infrativa, e essa multa, apesar de ser multimilionária, não está me dizendo muito. Em verdade, não está me dizendo nada. E mais de 900 órgãos de defesa do consumidor ficam sem ter o que fazer. Então, eu fiz uma proposta, não é um teste. Eu conclamei todos os PROCONs do país a abrirem procedimentos contra determinadas empresas que insistem nisso. Talvez daí a conta deixe de ser tão convidativa para o ilícito. Mas a questão é, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é um órgão projetado, criado, idealizado para coordenar as ações do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Ela tem o poder de fazer com que cada um desses órgãos haja? Não. Para isso, ela depende de uma ação conjunta, colaborativa, de um espírito quase que fraternal, para que o consumidor se sinta realmente abraçado, inserido em um sistema, e o fornecedor do produto e serviço, que não é o inimigo, ele não é o inimigo, mas para que ele sinta que há um espírito de corpo com relação a esses entes e a essas entidades. Então, esse caso me pareceu um marco, não por obra minha, não é ideia de um visionário, não é algo fantástico, mas o fato é que de todos os PROCONs do Estado, os quais eu conclamei, por assim dizer, para uma ação conjunta, vamos esquecer a matéria de fundo, tá? A causa subjacente, isso não é importante agora, mas apenas um respondeu. Apenas um. Minas Gerais. E isso é um sintoma que eu pretendo considerar para traçar a minha marca durante a minha gestão à frente da Secretaria Nacional do Consumidor. No dia 28 de maio, a Secretaria faz 10 anos, como cai no sábado, nós antecipamos o congraçamento para o dia 25. Por uma questão de justiça, eu esqueci de agradecer a pessoa do ministro Anderson Torres, que me liberou para estar aqui. Houve um evento hoje mais cedo e eu pude ficar graças à boa vontade do ministro. Então, quero agradecer aqui aí de viva voz. Mas foi então decidida que a data será do dia 25 de maio. E isto aqui, que foi idealizado, e eu felicito e parabenizo os organizadores por isso, é importantíssimo. É daqui que saem as discussões sobre temas
realmente sensíveis, de mínimo existencial até acessibilidade, fraude eletrônica, e-commerce, enfim. É essencial para que se compreenda a partir de um marco teórico a deturpação, quiçá, da prática, ou a lisura e a saúde da boa prática. Isso é essencial. Mas nesse congressamento, eu fiz questão de projetar um ato, um evento, no qual as pessoas possam conversar. As pessoas possam tomar um rosto na hora de falar. E a Codecom do Rio de Janeiro? Ah, o doutor fulano, eu lembro, esteve comigo. Aliás, eu tenho o cartão dele aqui, eu quero... O doutor Farid, o doutor, enfim, Nivaldo, lá do Piauí, né? Piauí, do Nivaldo? É, Piauí. Enfim, para que as pessoas possam trocar ideias, experiências, informações, e não cada qual... Olha, o doutor Marcelo, que é do PROCON do Distrito Federal, que é uma outra questão, aliás, né? No imaginário popular, a Senacom é o PROCON do DF. E eles chegam lá com as suas pendengas por conta de tratamento em restaurante, enfim, problemas locais que não são de menor importância. Nós temos que ver tudo. Quando eu digo nós, eu quero dizer todos nós temos que ver tudo. Desde um hambúrguer com picanha que não tem picanha, até o preço da gasolina, a redução dos impostos foi repassada ao consumidor. O 5G é 5 mesmo. E ele está nessa cobertura toda que é vendida aí pelo país, enfim. Há tantas questões sobre as quais nós precisamos tratar, que é indispensável o diálogo, a união. Eu falo isso, não é correndo o risco até de parecer demagogo, mas o sistema é uno. A Senacom tem a sua influência, né, a sua ascendência, a sua ingerência sobre os PROCONs. Olha, até tem, mas não no sentido de subserviência, de obediência, de uma hierarquia, mas de colaboração. Eu ia falar do doutor Marcelo Nascimento, se não me falha a memória, o sobrenome dele é esse. Ele me disse, olha, ele foi me visitar, eu tive uma boa prática com companhias de telefonia celular, e nós conseguimos atender a tantas pessoas, e nós conseguimos otimizar o serviço, e olha aqui o meu resultado, olha aqui o percentual, olha o que eu consegui aqui. E aí eu passei para o PROCON, não sei de onde, passei para o outro PROCON, e a gente marcou. Eu falei, mas por que você não passou para a Senacom? Eu poderia te ajudar a potencializar e a reverberar isso. Nós estamos aqui para isso. Não tenha medo de perder espaço. Não há uma disputa territorial. O PROCON municipal, o PROCON estadual, a Secretaria Nacional do Consumidor ainda não perceberam o quão poderoso se torna um sistema nacional do consumidor se ele for entendido como tal. Porque se ele continuar sendo uma colcha de retalhos, isso vai continuar como está. Está bom? Só tem uma maneira da gente saber. É a gente dar as mãos e fazer diferente, de uma forma só. Eu recebi agora aqui um olhar fulminante da doutora Fabiola Meira, já fica tempo. É sempre assim. Às vezes vem uma plaquinha, né? Vem uma plaquinha verde. Você fala, dessa vez não encerra. tem foguinho, tinha um evento que tava um foguinho. Assim. Depois vem uma vermelha, olha, já acabou o seu tempo. Eu nunca fiquei até a terceira, mas deve ser um botão de ejeção, né? Perto. Enfim, olha, eu não vou falar mais, nem vou mais privá-los das palestras. Há muitas pessoas aqui que vão falar
muito melhor, muito mais do que eu, não em extensão, mas em profundidade. Muito feliz de estar aqui. Façam mais vezes. A Secretaria está de portas e braços abertos para todos os senhores e senhoras, e quem mais vier bem intencionadamente e com um objetivo comum, que é a otimização do serviço e o atendimento do consumidor, para que o Sistema Nacional do Consumidor finalmente seja explorado em todo o seu potencial. São esses os meus votos e agradeço a todos. Devolvo a palavra à nossa diretora. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Rodrigo, muito obrigada. Realmente é uma honra. A gente sabe que no meio de tanto trabalho, né, no meio de tanta coisa, o senhor colocou lá os servidores, os técnicos, todo mundo trabalhando 15, 16 horas por dia. Então a gente sabe que a agenda é complicada. Nas grandes pautas, né? Nas grandes pautas. Então a gente sabe que realmente a agenda é complicada, por isso que eu fico muito feliz da sua presença, da presença de todo mundo aqui, porque hoje realmente é muito mais fácil a gente acabar assistindo online. E o IBRAC, né, nós já estivemos, o comitê já esteve presente na secretaria, assim que o senhor assumiu, para a gente debater, e a gente continua aberto para o diálogo, como o senhor bem colocou, inclusive para a discussão dessas pautas, né, para a gente entender melhor essa questão da articulação com os PROCONs, de várias penalidades, do que a gente pode auxiliar e entender melhor, né, esse novo desafio aí da secretaria. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço.